E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 2 de 2021, semana 4 de Física, do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Letra A. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então, aí, nós temos aí a lei de Coulomb, que a força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou alterar o valor da carga. Então, eu vou colocar uma carga Q', que vai ser 3 vezes o valor da carga Q1. Então, o que vai acontecer? Então, no lugar da carga Q1, eu vou colocar uma carga Q'. Então, essa alteração no valor da carga vai provocar uma alteração no valor da minha força F, que agora vai ser F'. Então, a minha força F' vai ser a constante eletrostática K, vezes a nova carga Q', vezes a Q2, que permanece inalterada, dividido pela distância ao quadrado também, que permanece inalterada. Então, como é que vai ficar? No lugar do Q', 3Q1 vezes Q2. Observa que apareceu no numerador o número 3. Então, o que eu posso fazer com esse 3? Eu posso pegar esse 3 e jogar ele para frente. Então, ficou 3 vezes K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Mas quem que é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? Olha em cima, é a minha própria lei de Coulomb. Então, apareceu 3 vezes o valor dessa força F. Então, o que vai acontecer nessa situação? Olha aí. Então, a força elétrica vai aumentar 3 vezes, ela vai ficar 3 vezes maior. Então, se a quantidade de carga em um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica ela vai aumentar em 3 vezes, beleza? Agora, olha aí na letra B, se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Agora, o que eu vou ter? A minha nova distância D' vai ser igual a 2 vezes a distância anterior que eu tinha. Então, a minha força continua sendo K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Agora, a minha nova força F', ela vai ser K, Q1 sobre D' ao quadrado, a minha nova distância. Mas quem que é a minha nova distância? Meu D' vai ser 2D, 2D ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e D ao quadrado, D ao quadrado. Agora observa que apareceu o número 4 no denominador. Então eu vou jogar ele para frente aí. Como é que fica? Então vai ficar 1 quarto vezes K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Mas quem que é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? Ele é F. Então o que vai acontecer se a distância entre os corpos for duplicada? O que vai acontecer com a minha força de repulsão? Então a força ficará 4 vezes menor. Beleza? Então vamos então para a questão 2. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância R. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga 2Q e 3Q, separadas pela mesma distância R? Então nós temos essa situação aí, ó, letra A, F e F, B, 2F, 3F, C, 3F, 2F, D, 5F, 5F, letra E, 6F, 6F. Então, primeiramente, a gente observa que pela terceira lei de Newton, ação e reação tem que possuir a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Então, a gente já descarta aí a letra B e C, porque elas não têm o mesmo modo. Essa é a mesma direção e sentidos opostos, mas não tem o mesmo modo. Então, sobrou aí só a letra A, D e E. Então, o que a gente vai fazer? Então, como na questão anterior, a gente vai fazer a carga Q1 valendo Q e a Q2Q. Na primeira situação, para a gente achar o valor da força F. E depois vai substituir a carga Q1 por 2Q e a Q2 por 3Q. Então, olha aí. Primeira situação, força vai ser K, carga 1, Q, carga 2, Q sobre D ao quadrado. Ou seja, Q vezes Q, Q ao quadrado. Então, ficou que o valor da minha força é K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, esse é o valor da minha força que eu tenho. Agora, se eu trocar as cargas por 2Q e 3Q, mantendo a mesma distância, o que vai acontecer? Então, no lugar do Q1, eu vou colocar 2Q e do Q2, 3Q. 2 vezes 3, 6. Q vezes Q, Q ao quadrado.
Então, observa que apareceu um 6 no numerador. Então, ficou 6kq ao quadrado sobre d ao quadrado. Mais kq ao quadrado sobre d ao quadrado é a minha força F. Então, o que aconteceu com a minha força? Ela ficou multiplicada por 6, ficou 6 vezes maior. Então, a resposta à questão 2 aí vai ser a alternativa E, vai ser 6F. Beleza? Questão 3. Em 4 vértices de um pentágono regular, são colocadas cargas de mesmo valor Q, mas de sinais alternados, conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono, é colocada uma carga de prova Q0 positiva, que ficará sob a ação de todas as outras. Quais dos vetores F1, F2, F3 ou F4 representa a resultante das cargas mais Q e menos Q sobre Q0? Então, nós temos a situação. Certo? Também pode ser que a força também seja nula, né? São as opções que nós temos aí. Muito bem. Então, vamos resolver isso daí. Aí envolve soma de vetores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, peguei aí o meu pentágono regular. Então, eu tenho mais Q, menos Q, mais Q, menos Q, e a minha carga de prova Q0. Primeira coisa que eu vou fazer, o mais Q lá em cima com a carga Q0. Se a minha carga de prova é positiva e a outra carga que está lá no vértice também é positiva, a minha força vai ser de repulsão. Olha ela aí em vermelho. Beleza? Agora eu vou fazer, seguindo aí no sentido horário, com a carga menos Q e a carga de prova mais Q. Carga negativa com carga positiva, atração. Então, olha lá como é que ficou a força que ela está exercendo aí na carga de prova. Agora a carga mais Q lá embaixo, positivo com positivo, repulsão. Então, olha lá como é que ficou. E por último aí a carga menos Q, atração. Então, a gente tem essas 4 forças aí. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos somar essas forças aí duas a duas. Vamos somar a mais Q com a menos Q aí em cima. Então, como é que fica? Olha lá, dessa resultante vertical para cima. E agora vamos fazer a mais Q e a menos Q que estão embaixo. Também dá uma força resultante vertical para baixo. Porém, ela vai ser muito maior que a que está aí em cima. Então, qual que foi a força resultante? É uma força vertical para baixo. Então, a resposta correta aí é a alternativa D. Beleza? Questão 4. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, três cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é. Então, nós temos aí o triângulo. Vai ser basicamente o que a gente fez na questão 3. Ao invés de ser um pentágono, vai ser um triângulo. Então, aí. Então, eu vou fazer aí da carga 1 com a carga 3. Positivo com negativo, atração. Olha lá como é que ficou, então. Então, força resultante em direção a menos Q. Agora, eu vou fazer da 1 com a 2. São positivas, então, repulsão. Carga de mesmo sinal, repulsão. Então, a setinha ficou para cima. Agora, eu vou somar essas duas forças. O que eu vou ter? Então, olha aí. Somei as duas, tem uma força horizontal para a direita. Então, a resposta da questão 4 vai ser a alternativa C. E por último aí, considere a experiência em que 3 cargas pontuais de igual modo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das 3 configurações seguintes. Olha as configurações que nós temos, A, B e C, na configuração 1, positivo, positivo, positivo. Configuração 2, positivo, negativo, positivo. Configuração 3, positivo, negativo e negativo. Então, lembrando que o A e o C são fixos e o B pode se mover. Então, a pergunta, considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto das configurações apresentadas, pode-se usar. Então, olha aí, somente A1, A2 ou A3, ou A1 e A3, ou A1 e A2. Então, vamos pensar um pouco. Olha aí, A e C estão fixas, então a B pode se mover. Então, onde é que ela vai ficar em equilíbrio? Então, para que a B fique em equilíbrio, a resultante das forças que atuam nela tem que ser nula. Então, vamos analisar aí na configuração 1. Como elas têm o mesmo modo, então o que vai acontecer? Observe que tanto a A quanto a C são cargas positivas. Então, a A exerce uma força horizontal para a direita e a C uma força horizontal para a esquerda. Como a carga A e a C possuem o mesmo modo, então a força resultante vai ser nula. Então a configuração 1 pode ser usada. Vamos ver a configuração 2. Observe que a carga B vai ser atraída tanto pela carga A quanto pela carga C. Então a força resultante da carga B exercida pela A vai ser horizontal para a esquerda e a da C na B vai ser horizontal para a direita. Como A e C possuem cargas de mesmo modo,
Então a resultante aí também vai ser nula. Agora vamos olhar a configuração 3. A é positivo e C é negativo. E B também é negativo. Então a força que A vai exercer em B vai ser horizontal para a esquerda. E como C é negativo, vai repelir B. Então a força também vai ser horizontal, também para a esquerda. Então a força resultante na B não vai ser nula. Então a força resultante em B vai ser nula apenas configurações 1 e 2. Então a resposta correta da questão 5, a alternativa é tanto a 1 quanto a 2. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que assistiu até o final, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso aí me ajuda bastante. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!